vamos ao que interessa. Este assunto, eu acho que, além das mulheres se preocuparem, porque a gente gosta de fazer massagem, a gente gosta de fazer drenagem e sabe que a drenagem é muito importante para muitas coisas no nosso corpo. Agora, uma drenagem mal feita pode nos trazer problemas. Imagine isso durante a gestação, que é o que a gente vai conversar agora. As diferenças da drenagem tradicional para a drenagem nas gestantes. Eu recebo mais uma vez o esteticista e especialista em pré e pós-operatório, Orlando Sanches. Seja bem-vindo mais uma vez. Estava com saudade de você. Eu também. Que bom que você voltou, viu? E a Cris, seja bem-vinda. A Cris tá linda, a Cris com um sorrisão. Menina, você não tá nada inchado, ó, o rostinho fininho. Depois a gente mostra o rostinho dela, meninos. Fininha, fininha. E aqui, ó, oi, Nicolas, tudo bem? Ele tá chutando, eu senti já. Tá, né? Eu coloquei a mão aqui, eu já senti, que bacana. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Ele veio participar do programa também. Claro, imagina, tá aqui, ó, já amiguinho, ó, João Paulo e Nicolas. É que o meu ainda não tô sentindo chutar, mas não vejo a hora. Ai, meu Deus, eu acho que vai ser esse mês, vamos ver. Aí depois eu conto aí pro pessoal. Você tá entrando Entrei no quinto. no quinto. É. E a Cris tá entrando no sétimo. Tá entrando no sétimo. Então tem bastante Menina, que diferença entre barrigão. vocês duas, em termos da evolução da gestação. Tá. E até em questão no momento de fazer uma drenagem linfática, qual é a orientação? Isso muda, então, durante a gestação? Muda um pouquinho por causa de postura, muda um pouquinho por causa de fisiologia, ou seja, de como você está se sentindo, como ela está se sentindo, a questão da acomodação, a maca, a cama, como dormir, então postura com relação ao dia a dia dela, no trabalho dela. A Cris trabalha sentada a maior parte do tempo, né? Então também tem que estar ligado nisso. Ela tem que adotar rotinas de a cada hora levantar e andar uns 10 minutos, não ficar completamente paradinha. Por quê? Porque isso estimula também a drenagem linfática fisiológica. Ou seja, os gânglios inguinais dela, que estão pressionados pelo volume do abdômen, acabam impedindo uma parte da drenagem. Ah, é? Isso. Gente, e que é por isso que as pernas incham. Tá, né? que acaba tendo, então, como se fosse uma barreira pelo peso da barriga. É o peso do abdômen pressionando os gânglios inguinais e uma veia importante que a gente tem de retorno em abdômen profundo. Então, quanto maior o tamanho do abdômen, maior a pressão. Tá. E aí, maior a retenção. Entendi. Então, normalmente, a gestante tem, vocês gestantes, né? Tem uma retenção das pernas, nos membros inferiores, por conta da má circulação, tanto sanguínea quanto linfática. Perfeito. Tá. Agora, quando é o recomendado iniciar essas sessões de drenagem? Assim que a gente descobre, ou também temos que esperar aquelas 12 semanas, que são as primeiras, que ainda tem um risco à gravidez? Isso. As 12 primeiras semanas, os 3 primeiros meses, eles são restritivos, porque é um momento que a gravidez ainda está no risco, né? Que existe a possibilidade de algum aborto espontâneo e tal. Então a gente normalmente não põe a mão. Tá. Né? Não faz nada. Não é legal, então. Não é legal. Não é legal não só a drenagem, não é legal nada. Nada, né? Nem, dependendo de como a mamãe esteja se sentindo, não é legal nem exercício físico, nem drenagem, nem massagem, nada. É um momento de tranquilidade. Espera. Pro neném mostrar que tá tudo bem, né? Exatamente. Tá. Passado esse período, passou os 3 meses iniciais, a coisa começa a ficar mais tranquila. Mas aí uma outra questão, Carol. Não necessariamente toda mulher vai ter necessidade de fazer uma drenagem. Ah, é? Vamos pensar em você. Tá bom. 4º mês. Completo, isso. Eu vou começar agora minhas drenagens. Até agora eu não fiz. Você se sente inchada? Não. Não tem por que fazer. Ah, é? É. Simples assim. Mas se quiser fazer, é ruim? Não, ruim não. Tá, não. nunca vai ser Você ruim. pode fazer como preventivo. Tá. Só que teu biotipo. Você é magra, tem estrutura estreitinha, seu abdômen quase a gente não vê. Ah, vê sim, vai. É bem pouquinho. Então, não existe uma pressão abdominal tão importante assim que você fala, tô inchando demais e preciso fazer uma drenagem. Entendi. Isso também é relativo, então, de gestante para gestante. E de período para período da gestação. Então, digamos que no período que eu estou, assim como eu estou, não tem necessidade. Só se eu quiser relaxar. Isso. Mais ou menos. Por exemplo, antes da gente entrar no ar, você fala assim, hoje eu tô me sentindo um pouquinho mais... né? Não sei, o ar tá meio complicado hoje respirar assim, né? Não sei se é o calor, tá meio seco. Hoje eu Isso. senti. Uma parte disso é hormonal. Né? Você tá esperando um moleque.
né? Tá. É muito hormônio masculino circulando nesse corpo. Então, o menino também pode causar isso. Exato, você vai se sentir às vezes um pouquinho mais nervosa, mais agitada, transpirando um pouco mais. Transpirando bem mais. Terrível, essa parte terrível. Bomba o ar-condicionado, né? Testosterona. Tem um leque dentro de você. E a Cris sentiu isso? Durante um período da gravidez, sentiu, Fala, Cris? Sentiu? Fala pertinho do microfone. Muita irritação, calor, agora o calor tá insuportável. É insuportável o calor, né, Cris? Ai, não quero nem ver quando chegar nessa fase que vai estar no auge do verão. Mas Que a drenagem ameniza isso? As Ela sensações relaxa, de calor, ela relaxa. A drenagem, ela acaba tendo um efeito no sistema nervoso. Então, pelo movimento suave, rítmico, lento, então você vai relaxando. Automaticamente, algumas funções do sistema nervoso parasimpático, que trabalha autonomamente e tal, ele vai relaxar. Você vai ter um relaxamento de musculatura, você vai se sentir menos tensa, e automaticamente você transpira menos, Entendi. melhora o funcionamento intestinal. Isso também é muito bacana da drenagem, né? Exato. Mesmo para as mulheres que não estão grávidas, a drenagem Exato. pode ajudar o funcionamento do intestino, né? Ajuda. Vamos mostrar um pouquinho a barriga. Na barriga a gente não pode fazer nada, né? Não. Ou existem pontos que Pode, desde que saiba se aplicar, sim. E é o que a gente vai falar mostra hoje. pra gente. Então, assim, o que a gente não pode esquecer, e aí eu gostaria de voltar um pouquinho ao pescoço dela, toda a drenagem linfática, vocês têm que lembrar o quê? Que começa pela região cervical. Tá. Em torno de 5 minutos com estímulo cervical. Por quê? Essa é a zona terminal do sistema linfático. É onde indica que eu estou abrindo essa circulação. Eu estou permitindo que ele seja estimulado. Hoje, as escolas de pesquisa de drenagem dizem que em 12 minutos de estímulo cervical você consegue gerar uma drenagem sistêmica. Nossa, Desde que ótimo. feita adequadamente. Tá, nos pontos certos. Exatamente, aqui justamente nos gânglios terminais cervicais, tá? Que é justamente onde desemboca a circulação linfática. Tudo vem para cá e entra na circulação sanguínea novamente. Entendi. Então, toda e qualquer drenagem começa por cervical. Sempre pela cervical. Ok. Como a gente tem meio abdômen comprometido aqui também, gânglios axilares sempre tem que ser trabalhados, tá? Então, aí depende do profissional. Vou trocar com você um minutinho. Fica à vontade. Tá? E aí, assim, o estímulo dos gânglios axilares, que é aquele bombeamento, aquele movimento em círculo, onde você consegue fazer com que haja uma abertura ganglionar, e aí você vai ter todo o trajeto linfático que vem dessa região lateral, da mama, que está super inchadinha também por conta da gestação, do abdômen superior, vindo para toda essa região. Então eu tenho que ter um estímulo muito adequado de todo esse trajeto, de próximo aos gânglios, a distante deles, para trazer esse líquido que está para cá. Perfeito. Né? Agora, Lógico, essa feito dos drenagem, dois lados. essa drenagem também favorece alguma coisa para o bebê? Ele Existe relaxa. alguns Ele estudos que relaxa. mostram? Sim. Os bebês, teve um trabalho bacana apresentado num congresso recente de estética de uma especialista em drenagem linfática para gestantes da França, e aí os estudos paralelos mostrando que o neném acaba relaxando mais, ele fica mais tranquilo, ele tem um encaixe do sono mais adequado também, ele dorme junto com você. Olha, isso é bacana. Tem umas coisas bacaninhas. Já treina dormir à noite. Exato. Na prática não é bem assim, né, Cris? Não dá nem pra... Já nasce dormindo no horário certo. Nos horários certos, por favor. Mas olha, brincadeiras à parte. Bom, na barriga, o que a gente pode fazer? Aí Eu tô vamos pensar no curiosa segundo pra ver. ponto. Fiz toda a estimulação ganglionar axilar. Eu vou para inguinais. Tá? Que é aqui a parte de baixo. Que aí é a parte baixa. Então o que eu tenho que pensar? Os gânglios inguinais estão todas nessa região aqui da virilha. Eu não preciso fazer pressão nessa região púbica. Eu posso simplesmente fazer o trabalho justamente dessa região aqui. Entendi. Olha Tá? que legal. Que aí você tem movimentos de rotação e compressão, sejam em superior ou uma parte até em descida, trazendo um pouquinho. Olha, e quantas vezes por semana são recomendadas durante a gestação Depende da de drenagem? o quanto você esteja inchado. Normalmente a gente fala assim, então tá, a partir do 6º mês, que é quando você está mais inchada, você faz uma vez por semana. Tá. Lá pelo 8º, 2 vezes. Já no final, Já então, no final, 3 intensificar vezes. um pouquinho. Que é pra ela relaxar. E pra dormir? A drenagem também favorece um sono melhor. Sim. Porque a gente estava até conversando com seu marido, Cris, a hora que você estava na maquiagem, ele falou, ela já está com dificuldade para dormir. E o Daniel junto, né? Ele junto, Se o a Cris marido não dorme, vai, o Daniel não dorme é o junto. brinde, é o brinde. Vem no pacote. E aí?
ajuda no sono por conta de relaxar também. E tem alguma dica para as gestantes encontrarem uma posição adequada para o sono? Porque tem algumas que não podem. Eu ouvi, eu não sabia, mas minha cunhada e meu cunhado acabaram comentando e tal, que tem um lado que a gente vira que tem uma veia, isso. Que quando a barriga já tá grande, você pode comprimir essa veia, pode ser super perigoso, você só pode dormir do lado esquerdo, é isso? Eles me contaram esse final de semana, eu falei, meu Deus, eu não sabia dessa parte, mas ainda não cheguei lá também, acho por isso que minha médica ainda não é uma artéria femoral que está do lado direito. Então, se você artéria gira, femoral, então você acaba comprimindo. Então só pode dormir de lado, se for virar do lado esquerdo. É só lembrar do lado do coração, que lado eu durmo? No coração. Entendi. Ele não vai deixar você dormir pro lado direito. Ele não deixa você dormir pro lado direito. Se você tentar dormir pro lado direito, ele vai chutar. Eu ia falar justamente isso. O próprio bebê vai te posicionar. Ele não deixa você ficar do lado errado. Que loucura, né? O nosso corpo demais. Vai sozinho. Né? Até para quem às vezes não tem a orientação, é legal que a gente tem esse tempo no programa para dar a orientação, mas mesmo sem orientação, o nosso corpo é inteligente o suficiente e vai fazer tudo certo. Né? É só prestar atenção. O nosso corpo fala, é só prestar atenção. Uma pergunta agora, que de repente pode ser dúvida aí de muitas mulheres, eu até vou ver se chegaram perguntas no Twitter. Pode favorecer o parto normal a drenagem linfática ou não tem nada a ver? Não tem comprovação nenhuma sobre isso. Ok, porque muitas mulheres acreditam que com a massagem você esteja já fortalecendo ou mesmo fazendo movimentos para estimular. Tem nada a ver, que eu já ouvi isso, então não tem nada a ver. Existe um trabalho da área de fisioterapia, o pessoal de fisio que é especializado em gestantes e tal, que ele fortalece o assoalho pélvico, tem um trabalho da região períneo, então você tem um fortalecimento dessa musculatura, um trabalho de alongamento também, e isso é fisioterápico, não tem nada a ver com estética. É um trabalho que eu tenho um profissional que faz em conjunto comigo. Né? Então, entendi. É legal você ter gente cuidando da estética, gente cuidando da física, nutrição, né? Um condicionamento físico, cada um dos especialistas cuidando do seu campo para fazer a coisa direitinho. Entendi. Tá? Vamos só fechar a historinha da drenagem no abdômen, que todo mundo tem dúvida. Vocês já perceberam a pressão que eu estou colocando nas minhas mãos, ou seja, é quase nenhuma. Ou seja, porque drenagem é isso mesmo. Ela é um carinho, ela é uma coisa muito suave, muito suave. As pessoas acham que, falam assim, mas isso faz alguma coisa? É tão suave, mas faz muita coisa. Certo. E o segredo é repetir, repetir, repetir. Então vamos pensar no seguinte, olha, eu abri gânglios axilares, trabalhei essa região de empurre e tal. O que eu vou fazer com o abdômen dela? É importante, toda vez que a gente vai começar o trabalho com a gestante, de ter contato com o abdômen, principalmente se for uma primeira vez, né? Conversar com esse moleque aqui dentro, né, Nicolas? Falar com ele. Assim, aí, garoto, ele tá super bem, tá feliz, tá se mexendo. Que bonitinho. Veio participar do programa. Olha que legal. Tá mesmo, é uma delícia, é uma delícia. E lembrar do que? Nós temos uma divisão, mais ou menos, não é totalmente reta, mas na linha do umbigo, semi-diagonal. Que é esse quadrante do meio do abdômen, semi-diagonal, que vai tudo para esse quadrante aqui. E simetricamente oposto. Os movimentos de drenagem, gente, eles são sempre semi-rotativos. Então, assim, eu não preciso pressionar o abdômen, eu vou trabalhar a pele. Então, assim, o que eu tenho que ter é a capacidade de deslocar essa pele suficientemente. Só na parte de cima? Só. Na parte de baixo? Eu já fiz aqui. Não, calma, vou chegar lá. Né? Então, assim, esse é o trabalho do abdômen superior. Você levar para a parte de cima. Eu não tenho pressão nenhuma no abdômen, né, Cris? Fala você. O que você sente? Relaxa. Dá sono. É uma coisa que você fala assim, pode dormir, tão suave que vai. E aí depende das suas mãos, como é que você vai se adequar. Mas assim, o movimento é isso aqui. É esse trajeto aqui. E na parte de baixo? E aí, assim, eu já tinha aberto os gânglios inguinais, certo? A parte de baixo, eu continuo com essa linha divisória aqui, e esse quadrante todo, ele vem para esse grupamento aqui. E só que ele tem uma descida mais ou menos nesse sentido, assim. E é a mesma coisa, A mesma coisa. Eu vou mudar a posição da mão e assim, eu vou esticar um pouquinho, sem pressão nenhuma. Olha, dá pra ver as veias que estão ficando, tão legal. Exato. Inclusive, uma coisa que a gente ensina também para a própria mamãe. Tá deitada? Tá bonitinho, ó. O que eu faço? Põe as duas mãozinhas aqui centralizadas e elas vão fazer movimentos de leque, como descendo para cá, bem suavezinho. Abrindo, né? E aí, assim, ela empurra levemente. Isso, ó. Mostra para eles, Cris. Ó.
empurra levemente. É Só como se eu a pele. esticasse essa pele. Eu Entendi. dou uma esticadinha nessa pele em direção ao inguinal. Muito bom. Olha, Orlando, chegaram várias perguntinhas, mas nosso tempo você conhece, né? Cada vez você vem, passa mais rápido. Obrigada. Graças a Deus. Olha, uma delícia. Amei. Obrigada, Cris. Tudo de bom pra você, Nicolas. Tudo de bom pra você. Volte. Olha, ele tá mexendo muito. Ai, não vejo a hora, que coisa boa. Ele tá feliz. E você, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela Obrigado. disciplina, né? Como você leva mesmo as coisas, de mostrar o que é correto pra gente fazer tudo direitinho e só ter benefícios de uma massagem como essa. Pra entrar em contato com o Orlando Sanches, que é esteticista e especialista em pré e pós-operatório, eu não é só em gestantes, né? Em todas as áreas ligadas à drenagem linfática. O site é o Posop, então é P-O-S-O-P, então P-O-S-O-P.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3078 2245 3078 2245. Eu ficaria aqui muito tempo, tirando muitas dúvidas. Você volta, né? Volto. Por favor, não me Vamos continuar abandone. falando. Tem bastante tempo. Tem o João aí pra acompanhar. Obrigada, Cris Alvegini. Obrigado. Tudo de bom pra você, você está linda, deslumbrante. Aproveita muito, daqui a pouco ele vai chorar, aquela coisa, a gente sabe que enquanto tá aqui tá protegido, né? Depois depende da gente. Obrigada, Obrigado. Tchau. Muito bacana, como a gente aprende, né?